Boa noite, irmãos. É uma alegria, mais uma vez, poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Já é o terceiro domingo que eu tenho a oportunidade de estar aqui e compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E nós estamos estudando algumas passagens bíblicas que nos remetem a missões, que diz a respeito do evangelismo pessoal, o evangelismo decorrente, missões, o plano de Deus, o plano redentor de Deus para o ser humano. Eu quero revisar um pouquinho com os irmãos, então, o que nós já vimos até aqui, para que hoje a gente olhe para as Escrituras e peça a Deus para que Ele fale aos nossos corações por meio da palavra dEle. Mais um ensinamento, algo para as nossas vidas, que transforme o nosso caráter, para que nós sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus em tudo. Olha só, nós já vimos então, lá em Romanos, quando nós estudamos, que Deus não está sendo adorado. Quando Paulo diz ali que os perdidos, eles estão a cada dia mais se afundando nos seus pecados. Mas Paulo dá um raio-x para nós de algo que é pior ainda do que os atos pecaminosos da pessoa, mas sim a sua condição de caído, de condenado, longe de Deus. Agora, longe de Deus, separado agora, em vida, e depois da morte, na sua eternidade. Uma situação difícil. Paulo dá esse retrato então para nós, que o ímpio está condenado, e o ímpio então ele não adora a Deus. Temos aqui então em Serra Negra, em todos os lugares do mundo, pessoas que não estão adorando a Deus. E isso deve mexer conosco, porque eles estão adorando o quê? Outros deuses, com D minúsculo, animais, estátuas. E o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, da terra, soberano, Ele sim merece toda a adoração existente aqui na terra. Ele é justo, Ele é santo, Ele é o Criador. Deus também tem muito povo nessa terra. Isso também serve de motivação. Por quê? Porque nós sabemos então que quando nós sairmos para evangelizar com missões, seja para qualquer trabalho evangelístico, nós temos a certeza de que pessoas vão responder à mensagem do Evangelho. É a garantia que nós temos. Deus tem um povo, e esse povo precisa então ouvir do Evangelho, para que reconheçam a Jesus, para que eles entendam a situação de caídos e a necessidade então da salvação. Vimos também que a presença de Deus conosco, a presença que garante também a supervisão, o nosso trabalho, o consolo de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz para Paulo: Paulo, não tenha medo, pare de ter medo, eu estou com você, não te cales, fale, eu estou contigo. A presença então do próprio Salvador, Jesus Cristo, conosco na missão. Continuando a missão do Mestre, como o Mestre e com o Mestre. Privilégio que nós temos então de ter o próprio Senhor Jesus Cristo conosco na missão. Vimos também que o trabalho então ele não é único, sozinho. O trabalho não é de uma pessoa. O trabalho ele é feito, realizado em equipe. Nós vimos ali em Atos 18, quando Paulo chega ali em Corinto, ele não fez a obra sozinho, ele teve o apoio de um casal, o apoio dos irmãos que chegaram ali trazendo as ofertas para ele, e depois um outro irmão oferecendo a casa. Então nós vimos que o trabalho ele é em equipe, requer então o envolvimento de todos, não é um trabalho de um só. Cada um tem o seu papel, cada um tem ali o seu dom, os seus dons, os seus talentos, que é para ser colocado à disposição do corpo de Cristo, para a obra de Cristo. E depois nós vimos também que o próprio Senhor Jesus Cristo diz para nós: olha, fale, não te cales.
em qualquer situação, seja uma situação favorável ou desfavorável. Fale, continue falando sempre, até a minha volta. Não te cales. E nós vimos então que é muito fácil, né? Nós nos calarmos diante de situações às vezes difíceis na pregação do Evangelho. Diante disso, nós vimos então várias razões que nós temos para proclamar do Evangelho, para falar do Evangelho. E temos outras muitas ainda. Mas eu quero então que você pense, nós já falamos um pouquinho também de como o Ministério de Missões planeja esse ano. Tivemos uma reunião muito boa, muitas ideias. Pelo menos alguns projetos nós já estamos ali caminhando em relação à Serra Negra. O primeiro projeto qual é? Nós estamos pensando aonde? Na colina. Você talvez se canse de ouvir ou falar da colina, Nova Serra Negra, mas, meus irmãos, esse é o nosso trabalho esse ano. Nós precisamos avançar, nós precisamos então olhar para fora, ver que as pessoas estão perdidas e que existe uma ordem então da proclamação, do avanço missionário que o próprio Senhor Jesus deixou para nós. Precisamos então olhar para a colina e precisamos de um reforço. Hoje nós tivemos a nossa segunda aula, segunda EBD na colina. Já tivemos ali um pessoal, né, presente, alguns irmãos ali. Foi uma beleza, gente. Nós começamos a trabalhar com bibliologia, queremos fundamentar para eles por que nós podemos crer na palavra de Deus. E daí para frente a gente caminhar com esses irmãos queridos ali da colina. Já temos alguns desafios lá. Tivemos lá, fomos dar aula com o quê? Com nada, só a Bíblia. Que é o suficiente, né? Mas eu digo agora de um material para a gente poder ser mais didático e dinâmico nessas aulas. Precisamos ali de uma lousa, precisamos de um projetor, de material. Já lançamos o desafio para o pessoal do bairro, olha, temos esse desafio. E além disso, precisamos de irmãos com disposição a servir lá também. Porque lembra, o trabalho não é de um só. O trabalho é de uma equipe, de uma igreja. O outro trabalho que nós estamos então avançando é o ponto de pregação Nova Serra Negra. Depois nós teremos um mapa ali para você ver Nova Serra Negra. É uma cidade. Eu não sei ainda quantas pessoas moram lá, mas é uma cidade. E ali carece do Evangelho verdadeiro. Não o Evangelho que tem sido pregado lá. Um Evangelho que infelizmente não fala Jesus Cristo como deve ser falado. Ponto de pregação Nova Serra Negra. Esse projeto já está começando a andar. Tivemos a nossa primeira reunião na casa do Daniel, é onde nós vamos começar ali o ponto de pregação. O outro projeto que nós temos então em vista é um ponto de pregação. Eu acho que eu escrevi errado ali, né? Tá ponte ou tá ponto? Ponte, né? Eu corrigi, mas acho que eu passei o slide errado. Muito bem, então se você vê ponte, existe uma ponte daqui então para as 3 barras, tá? Que é o ponto de pregação que vai ser lá. Queremos começar também um trabalho ali. Existe uma carência também do Evangelho. Necessitamos então do quê? Do envolvimento dos irmãos nesse projeto. O trabalho não é sozinho, o trabalho é em equipe. Diante disso, nosso objetivo esse ano é encorajar você a ser mais efetivo no seu evangelismo pessoal, para que você então tenha uma vida com esse evangelismo decorrente. Que você pense a todo instante, que você seja intencional ao se relacionar com as pessoas, com os perdidos, com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Temos muito trabalho, eu sempre digo isso. E uma coisa que conforta o meu coração é que o maior interessado na pregação do Evangelho, a Nova Serra Negra,
na Colina, nas Três Barras, seja onde for aqui em Serra Negra, é o próprio Deus, que Ele é o Criador de tudo. Ele é o Deus missionário. Ele enviou o Senhor Jesus Cristo. Ele é que delegou para nós, então, essa missão de falar do Evangelho. Vimos algumas razões pelas quais nós devemos, então, pregar o Evangelho. Vimos, então, os desafios que temos diante de Serra Negra para continuar, então, a pregação do Evangelho. Avançar. Ganhar almas para Cristo Jesus. Para que Deus seja glorificado, para que o nome de Cristo seja conhecido em Serra Negra. Isso tem que mexer com o seu coração. Lembre-se que você foi alvo da palavra de Deus. Você estava na mesma situação que essas pessoas estão agora, perdidos. Você estava perdido também, você foi alcançado pela graça, colocado agora dentro do plano de Deus, para que você execute agora. Deus salva homens, para que os homens anunciem o Evangelho dele. Mas o próprio Deus está conosco. Mas nós temos algumas dificuldades quando nós nos deparamos com um trabalho missionário. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Jonas, um livro muito conhecido, muito. Com certeza as crianças já estudaram esse livro do grande missionário Jonas. E diz o estudioso que Jonas é o profeta bem-sucedido que falhou. Ele foi muito bem-sucedido, mas ele falhou. Profeta rebelde. Eu quero estudar com você hoje apenas 3 versículos, porque eu quero fazer a exposição desse livro durante o ano. Então nós vamos introduzir o livro agora, caminhar um pouquinho com ele, e nós vamos ver aqui pelo menos uma barreira que atrapalha o avanço missionário. Nós sabemos de muitas barreiras, mas nós vamos ver uma barreira só, hoje, que atrapalha, que por vezes impede o avanço missionário, o seu evangelismo pessoal, a disposição de se envolver mais com missões. Jonas, capítulo 1. Mas antes, vamos orar, irmãos? Baixe a sua cabeça, por favor. Senhor, nós clamamos agora, ó Pai, que o Senhor nos ajude diante da Tua palavra. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê um coração agora. Deus, um coração humilde, um coração, Deus, prostrado diante da Tua palavra, que ela é perfeita, Pai. Senhor, nós pedimos também, Deus, que o Senhor nos dê o entendimento, o poder do Espírito Santo, Pai, para que a Tua palavra venha, Deus, trazer o desafio nos nossos corações, Pai. Senhor, eu também peço, Pai, que eu não atrapalhe a Sua mensagem, Deus. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Pai. Senhor, eu peço a Tua ajuda para que eu seja claro com os meus irmãos. Que os meus irmãos, ó Deus, possam entender aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Os desafios, ó Deus, que o Senhor trouxe no meu coração, Pai. E as convicções, ó Deus, que a Tua palavra também traz aos nossos corações e trouxe ao meu coração, Pai. Diante disso, Deus, nós clamamos. Fala conosco, Pai. Usa esse momento, ó Deus, e que o Teu nome seja glorificado, Pai. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Jonas capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim, ó: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar.
Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. Dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas significa pomba. A ideia então é de que seja alguém que leva paz. Mas interessante também que quando você olha para essa ave, você também vê uma ave medrosa, uma ave que foge. É bem característico, né? Remete bem ao nome de Jonas nesse sentido. Amitai, a ideia então de alguém verdadeiro, alguém leal. Jonas, ele atuou ali no reinado de Jeroboão II, reino do norte. Interessante que esse rei era o rei que fez o que era mal perante ao Senhor. Mesmo assim, Jonas profetiza no reinado dele. Interessante que o reino do norte havia prosperidade. Prosperidade financeira, grandes conquistas militares. Estava avançando em relação a essas conquistas. Uma grande calmaria ali em relação às fronteiras. Porém, de igual modo, na vida espiritual e moral, uma decadência. Avançava nas suas conquistas, por outro lado, na vida espiritual, uma decadência. Jonas profetizou ali, nesse período. Jonas, então, ele profetizou o quê? Ele falou a favor da expansão das fronteiras de Israel. Mesmo sendo esse rei um rei que não foi bom na presença de Deus.
Jonas, então, nesse contexto, ele recebe uma ordem de Deus. Veio a palavra do Senhor. Jonas, um profeta, um homem de Deus, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Interessante que dispõe-te. Nós cantamos agora aqui essa última música, sonda-me, Senhor, usa-me. Diante, talvez, de uma situação em você ser convocado por Deus para ir para algum lugar, será que você teria essa mesma disposição? Senhor, usa-me, eu estou aqui, a minha vida é sua, faz o que o Senhor quiser dela. Fácil cantar a música, difícil é viver a música, no seu dia a dia, no nosso dia a dia. Dispõe-te e vai. A ideia é de uma ordem, mas é algo urgente. E o propósito da ordem nós vamos ver agora, porque quando Deus olha para essa cidade, vê uma cidade em decadência também, uma cidade cruel, idólatra, Deus, de misericórdia, olha para essa cidade e manda Jonas. Pode passar, Rod, mais uma, por favor. Essa mesma ordem dada para Jonas, nós temos também no Novo Testamento para nós. Alguns estudiosos dizem que aqui foi já a primeira ideia de missões, né? O missionário saindo da sua terra, do seu contexto local, indo para uma nação pagã. Olha só, Marcos 16:15, o que diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19 ao 20, diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa mesma ordem dada para Jonas é a ordem que nós recebemos do Senhor Jesus. É a ordem também colocada para o povo de Deus. E aqui eu não quero que você pense que essa ordem então é dada só para o evangelista. Não, a ordem é para o povo de Deus. É para mim e para você. Talvez você tenha um chamado específico de ir para alguma região, para algum país. Mas a ordem para evangelizar, a ordem para caminhar, fazendo discípulos, é para todos. Não é exclusivamente para um só. Jonas então olha, se depara diante de uma decisão. Deus pede e manda Jonas então, vai para Nínive. Prega o evangelho, porque a maldade, a impiedade, a idolatria dessa cidade chegou até mim. Deus Santo, Todo-Poderoso, conhece essa cidade. E ele então dá uma ordem para Jonas. Agora eu quero que você pense um pouquinho. Não sei se você já ouviu falar de Nínive, dos assírios. Daria para entender Jonas não querer ir para lá. Nínive era a capital do Império Assírio. Era uma grande cidade, não só em potência, mas também de extrema crueldade e idolatria. Eles eram brutais. Quando eles gostavam de guerra, na verdade, eles gostavam de guerrear. Ela era conhecida pelos seus atos maldosos e a crueldade com que eles tratavam os seus presos, os seus prisioneiros. Obrigado, tentando achar essa palavra, não vinha na mente, gente. Olha só, eles saqueavam todas as cidades, eles saqueavam as casas. Depois que eles venciam, né, a batalha, eles saqueavam as casas, eles queimavam todas as residências,
eles destruíam as plantações ao redor, tudo era destruído. Eles queimavam também vivos os meninos e as meninas. Eles arrancavam os olhos, o nariz, as orelhas. Eles cortavam as mãos, os dedos e os pés. Abriam o ventre das grávidas. As pessoas eram esticadas, esfoladas. Eles tiravam a pele da pessoa enquanto a pessoa estava viva. Eles enfiavam lanças no peito da pessoa e deixavam a pessoa ali até a morte, sofrendo. Isso é um pouquinho do que eu levantei a respeito do que os assírios faziam então com seus prisioneiros. Crueldade. Era um povo temido e odiado ao mesmo tempo, pela sua crueldade. Penso, se durante a noite você recebe então uma mensagem, vai para Nínive. Qual seria a sua reação? A minha, com certeza, seria medo. A princípio, me deparar com uma situação dessa, saber que eu vou pregar o evangelho ali, estou correndo risco de morte. Seria o mesmo que pedir para que você fosse pregar o evangelho para o ISIS. Dá um pulinho lá. Lira, você vai lá no ISIS? O que você acha? Né? Vai lá. Meus irmãos, eu quero desafiar você agora a acompanhar comigo o texto. E a gente vai notar que a grande barreira que Jonas tem não é o medo. Não é o medo de olhar para uma cidade dessa e saber que se ele pregasse ali a mensagem ele seria morto. Pode ser que tivesse um pouco de medo, mas não é bem isso que se passa no coração de Jonas. E é o que se passa no nosso coração muitas vezes quando nós somos comissionados a pregar o evangelho, a ter esse avanço em missões. Jonas ele era um profeta. Portanto, Jonas conhece muito bem quem é Deus. Prova disso é quando ele fala lá, quando Deus salva, então, né, depois do arrependimento da cidade de Nínive, ele concede perdão para os ninivitas. Jonas diz isso: Senhor, eu sabia, o Senhor é um Deus misericordioso, eu sabia que diante do arrependimento, o Senhor ia conceder o perdão. Deus conhecia muito bem Deus. Ele recebe a palavra, ele sabe então que ao receber a palavra de Deus, ele tinha uma obrigação do quê? De transmiti-la, de proclamar aquilo que o Deus comissionou ele para fazer. O profeta então, ele não cria a sua mensagem, ele só tem que transmitir a mensagem de Deus. O profeta também, ele não escolhe o que ele prega e nem aonde ele prega. Jonas sabia muito bem do papel dele diante da nação de Israel. Jonas sabia muito bem do papel dele diante de Deus. Jonas conhecia Deus. Jonas tinha uma boa teologia. Jonas tinha um bom conhecimento de Deus. Interessante que quando eu falei do nome do pai de Jonas, Amitai, que diz verdadeiro, que diz leal, também remete e sugere que Jonas tenha sido criado numa família que prezava pela palavra de Deus. Jonas então também teve uma criação diante da palavra de Deus. Cresceu no lar onde a palavra era ensinada. Jonas um profeta, Jonas conhece, Jonas tem uma boa teologia, ele cresce numa família que preza pela palavra de Deus. E eu pesquisei um pouquinho e descobri que alguns estudiosos creem que ele também talvez fosse aluno da escola de profetas de Eliseu. Isso aqui é só uma sugestão, precisa de mais estudo. Jonas, então, é um conhecedor da palavra de Deus. E é nesse contexto que eu quero que você pense.
Nínive já tinha trazido ali alguns problemas para Israel. E Jonas sabia que se ele fosse pregar em Nínive e Deus perdoasse os pecados dos ninivitas, provavelmente Nínive depois atacaria Israel. E seria assim. Jonas sabia disso. Jonas, então, pelo fato dele ter profetizado a expansão de Israel, ele gozava de um certo status. Ele não foi o profeta chato, né? Aquele turrão que chegou e foi profetizar pecado, ou foi tratar pecado. Não, ele falou algo que agradava ali, nesse sentido, a nação de Israel. Ele era um hebreu. Ele era um patriota. Jonas, então, prezava pela sua nação. Quando Jonas olha, então, essa ida para Nínive, e sabendo da repercussão da mensagem, sabendo que Deus é o Deus de misericórdia, Jonas decide não obedecer a Deus. Jonas é um etnocêntrico. Ele considera o seu povo, a sua nação, mais importante do que as demais. Jonas, ele olha para a história e olha para Nínive. Como pode uma nação tão cruel como essa, uma nação que não faz parte da história, receber as bênçãos de Deus, receber a graça de Deus, esse povo tão cruel? Jonas, ele entende que a bênção não poderia sair de Israel. E era assim, Israel era como uma vitrine para o mundo. Era a ideia de atrair as nações. Aqui é a primeira vez que um profeta sai, então, para falar do Evangelho para uma nação pagã. Jonas, ele não admite isso. Jonas, ele olha com exclusividade, então, para a nação dele. Interessante que ele não usa os mesmos critérios, porque quando ele foi profetizar para a nação de Israel, diante de um rei que era mau, ele obedeceu. Agora, quando é para ir para Nínive, uma cidade cruel, impiedosa, idólatra, ele decide não ir, porque isso traria prejuízo não só para a nação, mas para ele também. Um profeta que profetizou a expansão, agora é um profeta que vai falar para uma nação, sabendo que Deus, de misericórdia, perdoaria os pecados. Isso talvez manchasse a reputação de Jonas. A salvação de Nínive poderia ser a derrota de Israel. Talvez isso na cabeça de Jonas. Cumprir a missão para Jonas seria o mesmo que trabalhar contra o seu povo. Quando eu olho para Jonas, eu me vejo nele em várias áreas da minha vida. Jonas tem um olhar de preconceito para Nínive. Jonas tem um olhar de juiz, não o olhar de Deus, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de graça. Dispõe-te e vai à grande cidade e clama contra ela, porque a tua malícia subiu até mim. Jonas, então, tinha todos os motivos no seu coração para não ir para Nínive. Os irmãos entendem que quando você olha para Nínive e vê uma cidade cruel, a grande motivação de Jonas, então, não é o medo de ir para Nínive, porque Jonas, ele se colocou à disposição da morte ali no barco. Não era o medo, a barreira para Jonas. Jonas se dispôs. Verso 3. Mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A ideia de Jonas fugir aqui da presença de Deus
É uma incoerência do profeta. Alguém que conhece a Deus fugir da presença dele. Talvez ele não tenha lembrado de Salmos, né? 139, que diz que Deus está em todos os lugares. Jonas então foge para o lado contrário da onde Deus tinha mandado ele ir. Olha só, ele vai para o lado contrário. Talvez para uma região onde a palavra de Deus ali ainda não tivesse chegado. Jonas pensa que pode então fugir de Deus, da presença dele. Talvez outro profeta assuma o meu trabalho, né? Deixo lá com ele e eu vou embora. Eu não quero pagar esse preço. Talvez da minha reputação, do meu nome, da minha nação, da exclusividade do meu povo, de quem eu sou. Eu acho que eu sou mais que os outros. Jonas, um egoísta. Alguém que pensa em si. Diz um estudioso que fala que a missão que Deus deu para Jonas não era de acordo com a história, com as expectativas dele. A missão de Deus deve ser a minha missão. Senão, eu vou reduzir a missão de Deus à minha missão. A missão a qual Jonas foi colocava em xeque a sua popularidade, apesar de estar de acordo com a sua vontade. O mesmo estudioso diz isso. Jonas, então, em conflito, olhando para essa situação, ele foge de Deus. Meus irmãos, eu quero ser breve aqui, e é nesse ponto que eu quero que você preste atenção também. Nós somos bem parecidos com Jonas nesse sentido. Você já se deparou numa situação em que você olha para uma pessoa e você vê os atos pecaminosos dessa pessoa e você deliberadamente age como um juiz, falando para essa pessoa: eu não vou falar de Jesus. Essa pessoa então não merece a graça e a misericórdia de Deus. Ser seletivo quando eu olho para as pessoas, quando eu estou diante, às vezes, de oportunidades de evangelismo, para essa pessoa sim, para essa não, para essa aqui eu acho que é mais fácil, para aquela não. Muito cuidado. Cuidado também para que quando a gente olha para as pessoas, meus irmãos, para os perdidos, e a gente não se ache melhor do que aquela pessoa. Se existe algo bom em nós, é porque é a graça. Eu fui alcançado pela graça. Cuidado para não ser seletivo quando você olha para as pessoas, na sua intenção do evangelismo. Cuidado também para que você preste muita atenção naquilo que você conhece da palavra de Deus, mas não vive. Jonas sabe, conhece o Deus, mas na hora de decidir, ele decide o quê? Não obedecer. Nós jamais podemos achar que nós somos melhores que alguém. Eu já tive essa sensação. Quando eu olho para uma outra pessoa, e essa pessoa comete atos pecaminosos. Não, isso eu não fiz. Ai, que legal, né? Dessa eu estou livre. Nós devemos agir com a mesma misericórdia de Deus. Ter esse mesmo sentimento de Deus para com as pessoas. Misericórdia, graça, o interesse. Jonas foge, porque também ele se recusa em observar e querer analisar a sua teologia, aquilo que ele sabia. Ele prefere fugir. Outro cuidado, meus irmãos, que nós devemos ter diante da palavra de Deus é quando eu coloco os meus interesses
acima dos interesses de Deus. Quando eu prezo pelo meu reino e não pelo reino de Deus. E por vezes nós também somos patriotas. Nós achamos que nós somos a última bolacha do pacote. Talvez o evangelismo, quando você se dispõe a pregar o evangelho, a falar de missões, a investir a sua vida, de repente você está inserido em algum grupo, e esse grupo vai rejeitar você por causa dessa posição. E aí você não está disposto a pagar o preço da rejeição para obedecer a Deus. Cuidado para que nós não tenhamos também essa visão já exagerada de nós mesmos. Eu quero encerrar, trazendo um desafio para você essa noite. Nós temos uma barreira diante de missões, diante do evangelismo, e essa barreira não é dinheiro. Quando nós acompanhamos aqui a história de Jonas, ele pagou a passagem dele, ele foi para Tarsis, ou estava indo para Tarsis. A barreira que nós temos também não é problemas, não são os problemas. A barreira, meus irmãos, não é a distância. Jonas também percorreu um grande caminho. As barreiras também não são os problemas do dia a dia. A barreira que nós enfrentamos, que é a que mais atrapalha o evangelismo, o avanço em missões, o seu envolvimento no plano de Deus. Pode passar, Rod. Acho que mais uma tem aí. Sou eu. Sou eu. Quando eu prezo pelos meus interesses acima dos interesses de Deus. Quando eu não tenho a mesma atitude que Deus tem, esse mesmo sentimento de misericórdia pelos perdidos. Quando eu tenho medo do evangelismo, porque essa colocação, essa posição pode trazer algum prejuízo para mim. Então eu prezo pela minha imagem, ou por ser popular. A maior barreira que nós enfrentamos no avanço missionário sou eu. Quando eu desafio você aqui a você se envolver mais em missões, meus irmãos, poucas pessoas me procuram. Talvez você esteja dando mais valor para o seu reino do que para o reino de Deus. Poucas pessoas me procuram. Nós temos um trabalho a ser realizado aqui em Serra Negra. Não tem esse mesmo sentimento de Jonas, achar que nós somos os melhores, que nós somos a última bolachinha, do pacote. Não tem esse sentimento. Lembre-se de quem você era antes de Cristo Jesus te alcançar. Um perdido. E que você foi alcançado pela graça de Deus e colocado agora nesse plano dele para fazer aquilo que ele pede. E quando eu digo que você pode se envolver em missões, você sabe melhor que eu que você tem N áreas em que você pode se colocar à disposição. Você pode se envolver com a tua vida, se colocando realmente à disposição, obedecendo ao chamado que Deus talvez tenha colocado no teu coração, para ir evangelizar, talvez aí no mundo, no Brasil, Serra Negra, no estado de São Paulo, eu não sei o que Deus pode estar falando no seu coração. Mas você pode se envolver também de forma mais efetiva financeiramente, orando. Você sabe melhor que eu das formas que você pode se envolver em missões. Uma coisa que eu fiquei muito triste é ver a equipe de missões diminuindo. Isso para mim reflete um coração endurecido, aonde a sua teologia, aquilo que você sabe, não reflete na prática aquilo que você fala. Meus irmãos, isso é inadmissível no corpo de Cristo.
nós precisamos avançar. Eu fiquei muito triste ver irmãos que deixaram de participar desse ministério. Para mim, esse ministério devia ser de todos. É a grande missão de Deus na terra. Não é um departamento. É o plano de Deus. Eu não consigo ver mês de missão, ano de missão. Não existe isso, gente. Nós vivemos a missão de Deus todos os dias. Talvez você esteja realmente priorizando mais a sua vida, mais os seus propósitos. Pode ser que você esteja realmente caminhando bem, eu quero encorajar você, mas para você que ainda não, ainda tem segurado, ainda pensa, não quero me envolver muito, você ainda não entendeu nada, a obra de Deus na cruz, a graça do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Por que você está aqui? Nós não podemos admitir isso, irmãos. Nós já estamos em Serra Negra há 14 anos. E agora que nós estamos começando a estender os nossos braços aqui em Serra Negra, é pouco. Nós podemos fazer muito mais ainda aqui em Serra Negra. Essa palavra é uma palavra de exortação e de encorajamento para você. Você que tem se envolvido, continue. Você que parou, volte. E você que nunca se envolveu, comece a se envolver. Há poucos dias eu ouvi de uma pessoa: esse ano eu resolvi não me envolver com missões. Esse ano aqui eu não quero. Que tristeza. Que tristeza. Deliberadamente essa pessoa não entendeu nada. Jonas está fugindo, está indo embora, está deixando o barco. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Nós temos muito trabalho. Temos o próprio Deus conosco. Nós trabalhamos no poder de Deus. Nós não podemos nos calar. Nós temos que falar. O nosso Deus não está sendo adorado pelos incrédulos. E eles estão perdidos. E Deus nos comissionou a falar do amor dele para essas pessoas. Você não pode deixar de se envolver. Você tem que colocar a tua vida na missão de Deus. Se envolva. Se envolva cada vez mais. É a missão de Deus. Não seja um Jonas. Não fuja, não seja egoísta. Não olhe só para o seu umbigo. Não ache que nós somos melhores por estar aqui dentro dessa igreja. Nada disso. É graça, misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E Deus confiou a nós a mensagem do Evangelho. Abaixe a sua cabeça. Quero desafiar você nessa noite, você sondar o seu coração. Aqui, você avalia as suas convicções, a sua teologia, aquilo que você já sabe de Deus. Se isso tem tornado você uma pessoa melhor, alguém que olha realmente para a missão de Deus e se coloca à disposição dele. Talvez você tenha recebido um chamado específico de Deus. Deus tenha falado ao teu coração: olha, dispõe, eu quero usar você. Mas saiba que o
chamado para pregar o Evangelho para todos, essa ordem é para todos. Que você avalie as suas convicções, que você avalie se você tem sido seletivo na escolha das pessoas, se você tem olhado também para a tua igreja e achado que nós somos melhores do que os ímpios. Você corrija isso na sua mente. Se você tem colocado seus interesses acima daquilo que são os interesses de Deus, priorizado o seu reino, não o reino de Deus. O Evangelho não é exclusividade nossa. Nós não podemos e não temos o direito de segurar essa mensagem. Nós não podemos pregar só onde eu quero, mas é onde Deus manda, para todas as nações, para todas as pessoas, para todas as raças, para todas as culturas. Para que você não olhe os atos pecaminosos das pessoas, mas para que você veja a realidade da situação em que essa pessoa se encontra, perdido. Que você não tenha preconceito, mas que você tenha um conceito bíblico a respeito do ser humano e da sua condição caída. Que você não veja os perdidos como seu inimigo. Meu desejo essa noite é que você saia daqui desesperado para falar do Deus que te salvou. Que você olhe para a sua vida antes de Cristo Jesus, perdido, e olhe para a obra maravilhosa de Cristo Jesus. Para que você olhe o amor de Deus e a misericórdia dele. E que você tenha esse mesmo sentimento em relação aos perdidos. Eu espero que você tome uma decisão essa noite. Senhor, eis-me aqui. Sonda-me. A minha vida é tua, Pai. Que eu viva missões. Que eu respire missões. Que eu sonhe com missões. Que eu evangelize. Que eu anuncie o Salvador, o Messias, o prometido, o próprio Deus em vida aqui. Que eu seja uma testemunha fiel do meu Salvador. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor confronta os nossos corações. Deus, eu me coloco aqui junto com os meus irmãos, diante do Senhor, Pai, e reconhecendo, Pai, que precisamos melhorar, Pai. Deus, nos ajuda, ó Deus, a obedecer a Tua palavra, a realmente olhar, ó Deus, para os perdidos da maneira que o Senhor olha, Pai, a termos, ó Deus, essa disposição de irmos em todos os lugares, em falar do Evangelho para todas as pessoas, para todas as nações, para todas as culturas, Pai. Porque o Senhor é o maior interessado nisso. Deus, coloca no coração de cada um aqui, Pai, a noção exata do privilégio que nós temos, ó Deus. Nós somos embaixadores de Cristo Jesus, que nós somos portadores, ó Pai, do ministério da reconciliação, Deus.
Senhor, nos ajuda a cada dia, Pai, nos lembrarmos disso. Deus, e que esse corpo aqui, Pai, não se sinta melhor em nada, mas que reconheça a Tua graça, a Tua mão sobre as nossas vidas. Deus, e também nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê coragem, ousadia, ó Pai, na proclamação do Evangelho, para que Teu nome seja reconhecido aqui em Serra Negra, em todos os lugares, Pai. E nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Fica conosco essa noite, Deus. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Continue com a sua cabeça abaixada e com uma oração silenciosa nós estamos encerrados.